digestão e absorção dos lipídios. Antes de falarmos da digestão e absorção, convém ver quais são os principais lipídios que são ingeridos. A principal gordura que ingerimos são os triacilgliceróis. Os triacilgliceróis, compostos por um glicerol e 3 ácidos gordos, estão aqui representados de várias formas. Esta vai aparecer nas micelas que depois vão ser representadas. Aqui vemos a presença de 2 ácidos gordos saturados e um insaturado. São a principal gordura que nós ingerimos. Azeite, os óleos, a manteiga, a margarina, a banha, fundamentalmente são compostos por triacilgliceróis. Temos depois os fosfolipídios, os componentes das membranas plasmáticas e outras membranas no interior das células e, portanto, estão presentes em todos os alimentos também que ingerimos, nas membranas, apesar de não estarem normalmente em tanta quantidade como os triacilgliceróis, também estão presentes em quantidade razoável. São também compostos por um glicerol, 2 ácidos gordos, muitas vezes um deles poliinsaturado, o fosfato e depois um álcool aminado, neste caso está a colina, poderia ser etanolamina, serina ou outro qualquer, e forma aqui esta zona da cabeça polar, e daí a importância dele nas membranas. Depois temos os ésteres de colesterol. Temos aqui a molécula do colesterol, que tem aqui um grupo hidroxilo, onde pode ligar um ácido gordo, saturado ou insaturado, formando então um éster de colesterol. Notar que o colesterol e os seus ésteres estão presentes fundamentalmente nos alimentos de origem animal. Praticamente não existe colesterol nos alimentos de origem vegetal. É um componente típico dos animais. Animais, ou peixes, é igual, o reino animal, genericamente. Para além deste, temos outros lipídios, como os glicolipídios, os esfingoglicolipídios e por aí afora. A digestão, naturalmente, que começa na boca. Apesar de que na boca temos uma lípase salivar, a sua atividade parece ser muito baixa. Convém não esquecer que quando estamos a falar de lípidos e assumindo o que são os lípidos, são compostos insolúveis em água e sendo a lípase uma enzima que se encontra num líquido aquoso, neste caso na saliva, água e gordura não se misturam. Ou seja, é muito difícil que a lípase possa atuar a nível da boca e que possa permitir a digestão dos lipídios. Portanto, aqui a principal função será a mastigação e também a hidratação, sendo que, volto a referir, esta lípase terá muito provavelmente muito pouca atuação. A nível do estômago, temos a acidez e os movimentos peristálticos. Estes movimentos peristálticos serão muito importantes para ajudar a manter a emulsão que se vai formando. E aqui há também a produção de uma outra lípase, a lípase gástrica. Parece que a lípase salivar ainda poderá estar ativa no estômago e eventualmente aqui possa ter mais alguma atuação. E o facto de haver estes movimentos peristálticos, estas duas lípases, vai permitindo alguma digestão dos lipídios, fundamentalmente dos triacilgliceróis. No entanto, esta digestão parece ser pouca. Aparentemente no adulto não chegará aos 15%. No entanto, esta ação vai permitindo que se vão libertando agentes emulgentes ou tensioativos ou detergentes que, junto com os movimentos peristálticos, vão formando a nossa emulsão. Depois, a nível do intestino, é que finalmente se dará a maior parte da digestão, é que será completa a digestão, e aqui não só dos triacilgliceróis,
causa das lipas pancreáticas, mas também dos ésteres de colesterol e dos fosfolípidos. A nível do intestino, na primeira porção, do duodeno, para além da adição destas enzimas pancreáticas, vamos ter a adição da bile, um líquido que está armazenado na vesícula biliar e que é muito rico em sais biliares, fosfolípidos e colesterol. Sendo estas três moléculas anfipáticas, eles serão fundamentais para a formação da emulsão, permitindo assim a digestão e portanto, o contacto da lipase com os estereocilogliceróis e das outras enzimas com os seus substratos e permitindo assim a digestão dos lipídios. De notar que a bile tem uma quantidade bastante elevada de colesterol, que naquela concentração não seria solúvel em água. Aliás, o colesterol, apesar de ser anfipático, é muito pouco solúvel em água, e são os fosfolípidos, os sais biliares presentes na bile que permitem a solubilização do colesterol. Quando há alguma alteração na composição relativa destes três componentes, podemos ter uma precipitação, a formação dos chamados cálculos biliares, ou vulgarmente a pedra na vesícula, que normalmente é do componente menos solúvel, portanto, de colesterol. Os sais biliares são extremamente importantes para a digestão e vamos agora ver rapidamente o que é que são estes sais biliares. Temos fundamentalmente dois tipos de sais biliares. Os chamados sais biliares primários, que são os que se formam inicialmente a partir do colesterol a nível hepático, e que são dois, o ácido cólico e o ácido quenodesoxicólico. Ambos podem estar conjugados com a glicina ou com a taurina. Está aqui representado o ácido cólico, tem 3 hidroxilos para além do grupo carboxi. Neste caso está aqui conjugado com a taurina. A maior parte do ácido cólico aparece conjugado com a glicina, um aminoácido. O quenodesoxicólico tem menos um hidroxilo do que o ácido cólico. Como eu disse, o que existe em maior quantidade é o chamado glicocólico. Apesar de aparentemente termos os grupos hidrofílicos para pontos diferentes, na realidade, em termos de distribuição tridimensional, aparece mais ou menos desta forma. Portanto, este hidroxilo, estes dois estão aqui representados, acabam por ficar muito próximos a nível do espaço, e depois este grupo ácido, a que está depois conjugado a glicina ou a taurina, portanto esta cabeça aqui mais polar, vai aparecer aqui para baixo, portanto formando aqui uma estrutura que vai ser representada desta forma, parece quase que um ratinho. Estes ácidos, eles normalmente sofrem a ação da flora intestinal e vão originar os secundários. Um deles, o desoxicolato, que pode também ser reabsorvido e novamente conjugado com a glicina e com a taurina e que também está presente na bile. Portanto, seriam na bile o ácido glicocólico, taurocólico, o glicoquenodesoxicólico, o tauroquenodesoxicólico e depois o glicodesoxicólico e o taurodesoxicólico. O segundo ácido biliar secundário, o litocólico, que tem já apenas um grupo hidroxi, normalmente não aparece na bile porque a maior parte é excretado nas fezes. Estes sais biliares, juntamente com o colesterol e os fosfolípidos que vêm na bile, e também com os produtos que se vão formando da digestão, apesar de ter sido pouca a nível do estômago, houve alguma digestão. Também não nos podemos esquecer que a preparação dos alimentos, especialmente a sua cozedura,
vai permitindo ir quebrando as membranas e, portanto, torna disponíveis também os fosfolípidos e com os movimentos peristálticos, o mastigar, os próprios processos de cozedura vão formando emulsões. E estas emulsões, juntamente com os tais sais biliares, vão formar estas gotículas bastante grandes, em que à superfície vemos o colesterol, os fosfolípidos e os sais biliares, e no interior todos os lípidos apolares, nomeadamente uma grande quantidade de triacilgliceróis, como disse, é a principal gordura que ingerimos, e podemos ter também estas de colesterol, especialmente, como já referi, nos alimentos de origem animal. Para além disso, também vão-se encontrar aqui dentro os outros compostos e lipófilos, como, por exemplo, as vitaminas lipossolúveis, as vitaminas A, D, E e K. Percebe-se assim porque é que vai ser importante a ingestão de gorduras junto com estas vitaminas, porque caso não haja gorduras não se vão formar estas micelas e a absorção das vitaminas estará comprometida. Assim, para além desta emulsão, e a emulsão que vai permitir o contacto das enzimas com as gorduras, as enzimas que vão ser enzimas pancreáticas e fundamentalmente são 3 enzimas importantes: a lipase, a fosfolipase e a esterase. A lipase é produzida pelo pâncreas numa forma ativa, apesar que para o seu funcionamento vai requerer a colípase e muitas vezes também a presença de sais biliares. Ela vai hidrolisar os triacilgliceróis. Para a ação da lipase é necessária a tal colípase. A colípase é produzida numa forma inativa, a procrolipase, que vai ser ativada pela tripsina e, portanto, só ficará ativa a nível intestinal. Lembro, na digestão das proteínas, que a tripsina vem na forma de tripsinogênio, sendo ativada pela enteroquinase ou enteropeptidase. Para além da colípase, também a fosfolipase A2 vem numa forma de zimogênio, pró-fosfolipase, sendo também ativada pela tripsina, e todas estas enzimas, bem como a esterase do colesterol, são ativadas ou ficam mais ativas na presença de sais biliares. Só uma pequena nota: a fosfolipase hidrolisa fosfolípidos e este termo A2 tem a ver com o ponto onde ela faz a hidrólise. Considerando aqui um fosfolípido, temos no carbono 1 um ácido gordo, no 2 outro ácido gordo e depois no 3 o fosfato com o tal, neste caso é o fosfatidilcolina, mas está com o álcool aminado. Quando a quebra é no carbono 2, chama-se a fosfolipase A2. Portanto, quebra o ácido gordo que está aqui na posição 2. Se fosse na posição 1, chamaria-se fosfolipase A1. Quando não tem propriamente uma especificidade para o 1 ou para o 2, chamamos a fosfolipase B. E depois temos a fosfolipase C, quando quebra o fosfoéster entre o glicerol e o fosfato, o que vai libertar um diacilglicerol e, neste caso, uma fosfocolina. Ou a fosfolipase D quebra fosfoéster entre o fosfato e o álcool aminado, libertando o álcool aminado, neste caso a colina, e do outro um fosfolipídio, o fosfatidato ou ácido fosfatídico. Como referi, as esterases do colesterol podem vir de uma forma ativa, mas habitualmente elas tornam-se mais ativas na presença dos sais biliares e vão quebrar a ligação entre o colesterol e os ácidos gordos. Assim, todas estas enzimas são esterases, vão quebrar uma ligação éster,
por entrada de água, portanto, são hidrólases também, libertando sempre ácidos gordos, que podem ser saturados ou insaturados, e de cadeias bastante diferentes em tamanho, conforme aquilo que esteja ligado. No caso da lipase, ela vai atuar nos triacilgliceróis, quebrando a ligação na posição 1 e na posição 3, libertando-se 2 ácidos gordos e o chamado 2-monoacilglicerol. Portanto, aqui será a cabeça polar. As fosfolipases A2 quebram os fosfolípidos na posição 2, libertando também um ácido gordo, neste caso até seria saturado, poliinsaturado, desculpem, e um lisofosfolipídio. Por fim, a esterase do colesterol quebra o éster de colesterol em colesterol e ácido gordo. Reparem que todas as moléculas que se estão aqui a formar pela hidrólise têm todas a característica de serem anfipáticas, tendo cabeças polares e caudas apolares. Enfim, com tamanhos e relações diferentes, e portanto todos estes componentes, juntamente com os componentes da bile, vão ser importantes para a manutenção e até inicialmente a formação das emulsões. Uma vez formadas as emulsões, o que vamos ter, e agora olhando para o principal componente, os triacilgliceróis, a colípase junta-se à lípase e este conjunto ele vai associar-se, a colípase vai associar aos sais biliares e desta forma vai permitir introduzir a lípase dentro da vesícula, portanto, dentro desta vesícula da emulsão, permitindo assim que a lípase contacte nesta interface da água com gordura, contacte com os triacilgliceróis e desta forma possa hidrolisá-los a 2-monoacilglicerol e ácidos gordos. Esta trilogia é fundamental, sais biliares, colípase e lípase, para uma boa digestão. Neste processo de digestão, estas vesículas vão ficando cada vez mais pequenas, até que se vão formando as chamadas micelas mistas, que praticamente não têm nada no interior, apesar de podem eventualmente ainda conter algumas substâncias que não são digeridas, como o caso das vitaminas lipossolúveis. E estas vesículas, naturalmente, ou estas micelas, naturalmente, serão ricas em todas aquelas substâncias anfipáticas que se foram formando. Os monoacilgliceróis, os lisofosfolípidos, mas também e os ácidos gordos, óbvio, mas também aqueles que já estavam e que foram aumentando, como os sais biliares, o colesterol e os fosfolípidos. E no processo então de digestão vão-se formando várias destas micelas mistas que se vão aproximando da membrana. Teoricamente, há a possibilidade destas substâncias passarem por difusão simples e esse processo de entrada não está ainda descartado e ainda é assumido como uma possível forma de entrada. No entanto, no caso dos ácidos gordos, um dos processos de entrada é através da chamada FATP, ou Fatty Acid Transport Protein, que vai permitir a entrada dos ácidos gordos, portanto, vai transportar uma proteína que transporta os ácidos gordos para dentro do enterócito. Outra forma de entrada é através da FAT, ou se quiserem Fatty Acid Translocase, também um transportador de ácidos gordos, muitas vezes denominado CD36, e deste processo os ácidos gordos entram para dentro do enterócito. No caso do colesterol, a principal forma de entrada parece ser a chamada proteína NPC1-L1 ou Niemann-Pick C1-like 1.
e que permite a entrada de colesterol. Existem também outros transportador, o caso do SRB1, Sterol Related Binding Protein, que também permite a entrada do colesterol para dentro da célula. Quanto aos restantes resíduos, quer as vitaminas, quer os monoacilgliceróis, os lisofosfolípidos e os sais biliares, como disse, poderão entrar por difusão, apesar que há alguns estudos apontam que este FAT, ou CD36, possa estar envolvido na sua intrusão. A ingestão de colestiramina. A colestiramina liga aos sais biliares e vai impedir a sua absorção. Uma vez dentro da célula, os esteróis vegetais também podem ser absorvidos pela esta NPC1L1, sendo que podem eventualmente competir com a entrada do colesterol, mas não é este não parece ser o principal mecanismo pelo qual os esteróis vegetais ajudam a diminuir a entrada de colesterol. Até porque, como referi, o SRB1 também permite a entrada de colesterol e pensa-se que o FAT CD36 também possa ajudar. Os ácidos gordos, a pH ácido, que era o que acontecia no estômago, estão numa forma de ácido, mas a pH neutro ou básico, eles encontram-se na forma ionizada. E a forma ionizada dos ácidos gordos são chamados sabões. E os sabões podem ajudar a dissolver as gorduras e, por isso, habitualmente os ácidos gordos nunca se encontram livre. Dentro da célula, eles vão se ligar a uma proteína, a chamada FABP, Fatty Acid Binding Protein. Às vezes também aparece como uma proteína Z, em alguns outros seres vivos. Há algumas dúvidas se esta proteína poderá ou não também ajudar à intrusão, à entrada dos ácidos gordos para o enterócito, mas normalmente está associada a estes ácidos gordos e depois, para utilizarmos estes ácidos gordos, eles têm de ser ativados e são ativados à custa de uma enzima, a chamada sintétase do acil-CoA, que vai ligar ao ácido gordo a coenzima A. Esta é uma enzima que precisa de energia na forma de ATP, liberta AMP mais pirofosfato. Já sabemos que o pirofosfato é quebrado pela pirofosfata, se tornando a reação irreversível. E desta forma temos os ácidos gordos na forma ativa e é nesta forma da acil-CoA que eles serão utilizados depois pelas células. Quanto aos lisofosfolípidos e monoacilgliceróis, eles vão ser depois reesterificados através de aciltransferases, usando estes acil-CoAs que se formaram, e voltam a formar-se os triacilgliceróis e os fosfolipídios. Os sais biliares serão reabsorvidos, passam para o sangue e depois, a nível do fígado, voltam novamente para a bile. Se repararem, tínhamos inicialmente triacilgliceróis e fosfolípidos, tivemos um trabalho muito grande a degradá-los e depois voltamos a ressintetizá-los. Nunca se esqueçam que o processo de digestão e absorção é um processo em que vamos dividir moléculas complexas em moléculas mais simples para permitir a sua entrada para dentro da célula. E aqui claramente vê-se que estas moléculas, uma vez quebradas, entram para dentro da célula e uma vez dentro da célula voltam a ser ressintetizadas. Quanto ao colesterol, também a maior parte do colesterol vai ser esterificado com o tal acil-CoA, através de uma aciltransferase, neste caso a aciltransferase do colesterol, vulgarmente designada ACAT, formando-se assim os ésteres de colesterol.
O colesterol que não for esterificado pode ser extruído, pode sair da célula através de uns transportadores chamados os ABC G5 e G8, ABC ATP Binding Cassette Protein, e esta saída pode ser aumentada pela presença dos esteróis vegetais. Os esteróis vegetais de certa forma diminuem a ação desta ACAT, fazendo com que o colesterol permaneça em maior quantidade na forma livre e desta forma saia de novo para o intestino, o lumen intestinal, fazendo assim com que globalmente diminua a absorção de colesterol. Estes triacilgliceróis, fosfolípidos e estas de colesterol, através de uma proteína chamada MTP ou MTTP, Microsomal Triglyceride Transport Protein, proteína transportadora de triglicerídeos microsomal, vão ser novamente unidos formando uma micela. Reparem, temos aqui lípidos insolúveis e, portanto, não tendem a fugir da água, vão ficar rodeados de fosfolípidos e, eventualmente, de algum colesterol, vão formar uma micela a que depois se vai juntar ainda uma parte proteica. Concretamente, uma proteína que se chama ApoB48, que é uma proteína relativamente grande e que é o equivalente a uma proteína integral. Podemos ter ainda outras proteínas, formando assim uma pré-lipoproteína, pré porque ainda não está pronta, apesar de já ter a parte lipídica e a parte proteica, portanto ter uma estrutura semelhante às micelas, com as gorduras apolares, triacilgliceróis e estas de colesterol no interior, as anfipáticas, fosfolípidos e colesterol no exterior. Ela precisa ainda de passar pelo aparelho ou complexo de Golgi, onde especialmente esta ApoB48 será glicosilada, recebendo uma parte glicídica, e desta forma depois as quilómicas podem sair por um processo semelhante à exocitose e vão ser exportadas para a linfa, na forma, agora sim, de quilomicra. E é assim que vão para o sangue, através da linfa, entrando na veia subclávia e depois na veia cava inferior, fugindo à primeira passagem no fígado, que é o que acontece com os restantes substratos que são absorvidos para o sangue, como o caso dos aminoácidos ou dos glicídios. Há ainda uma possibilidade de parte do colesterol sair diretamente para as HDL, por um processo que podem ver em maior pormenor no metabolismo das lipoproteínas, um outro vídeo que está disponível, em que aqui atua não a ACAT, porque a transferência não é do acil-CoA, mas é LCAT, porque o dador do ácido gordo, é uma aciltransferase, será a lecitina e permite assim a saída do colesterol das células para as HDL, e este é um dos motivos porque o HDL, ou colesterol em HDL, é considerado um bom colesterol, e também é por isso que se chama muitas vezes o homem da limpeza, é este acrónimo de High Density Lipoprotein. No entanto, volto a referir, as gorduras vão principalmente na forma de quilomicra, os ésteres de colesterol no interior, tal como os tiracilgliceróis, e os fosfolípidos e colesterol à superfície. Normalmente, as vitaminas lipossolúveis também serão incorporadas nestas quilomicra. Tal e qual como nos restantes nutrientes, tudo aquilo que não for absorvido pode sofrer fermentação da flora intestinal e irão-se formar ácidos gordos de cadeia curta, como o butirato, o propionato e o acetato. Irá haver a produção de gases, como neste caso CO2 e H2, e ainda de outras substâncias, algumas até que podem ser importantes para o nosso metabolismo. É também por isso que quando temos síndromes de má absorção, como já referi nos outros vídeos de digestão e absorção das proteínas e dos glicídios, vamos ter a formação de gases,
o que leva à flatulência e à distensão do intestino e, portanto, a cólicas, mas também a produção de grande número de substâncias, vai haver a retenção de água e daí as diarreias. Espero ter ajudado a perceber um pouco da digestão e absorção dos lipídios e se gostaram, por favor, façam like. Muito obrigado.